Muito bem, aqui estamos para conversar um pouquinho sobre o Ministério 24 Horas Diante do Senhor, sobre a ação de Missões 24 Horas, que começou com a Missão África 24 Horas. Como você sabe, a pastora Suzy levantou um grupo que cada uma daquelas pessoas foi separada, escolhida pelo Senhor. E entre essas pessoas estava o Daniel Portugal, que é o nosso atual diretor do Colégio Cristão. Daniel, é um prazer tê-lo conosco no programa. Um prazer estar aqui. Eu costumo chamar a pastora Ângela de tia Ângela, né? Porque desde a adolescência ela cuidava da gente, né? Sim. Nos anos 80. Sim. Né? E a satisfação estar aqui com vocês, né? Foi muito bom nós estarmos ali naquela missão na África. E só temos a agradecer a Deus por toda essa oportunidade. Isso. Daniel, você foi convidado para fazer parte da equipe ou quando você ouviu falar, deu o coração? Como foi isso aí? Eu talvez tenha sido a primeira pessoa a me interessar pelo projeto. Nesse programa, no início de 2011, a Suzy tinha acabado de retornar da África. Ela falou no programa que havia um interesse das igrejas, né, lá da África em implantar escolas, porque o governo do Congo, né, estava permitindo dessa forma, por uma necessidade. As igrejas teriam essa possibilidade. Então, imediatamente, eu estava assistindo o programa e já enviei uma mensagem no Facebook para a Suzy. Aí depois ela me respondeu, aí nós nos encontramos, aí começamos então a participar das reuniões, né, de planejamento. Então, não sei, acredito que eu tenha sido a primeira pessoa a se envolver de certa forma nesse projeto. Então, nós podemos dizer que houve um chamado, ardeu no coração o desejo, e Deus confirmou e as portas foram abrindo. Exatamente. E a família? Para deixar você ir, você tem dois filhinhos? Tem duas filhas. Duas meninas. Né? Assim, a princípio, a Cláudia ficou apreensiva, né, minha esposa. Porque, afinal de contas, eu estaria ausente durante 15 dias, né, num país em que a gente não conhece exatamente a estrutura, a situação, as possibilidades. Então, houve essa apreensão, mas Deus foi trabalhando no coração dela, foi falando ao coração dela e confirmando, né, essa viagem para a família toda. E foi uma bênção. É muito especial quando nós sabemos que Deus está confirmando. Quando sabemos que Deus traz esse chamado, a gente pode perceber assim, as nossas orações são respondidas e o caminho vai abrindo à nossa frente, né? E, Daniel, assim, foi pintado um quadro, foi passada alguma coisa do Congo, de Burundi para você. A sua ida confirmou, ampliou, ou você teve algum impacto na viagem? Como foi? Você estava bem preparado para ir? Como que foi isso aí? Eu não acredito que eu estava bem preparado, assim, do ponto de vista de aquilo que eu poderia levar, né, para eventualmente entregar para as pessoas lá. Por dois motivos, né? Primeiro, porque a gente deixa que Deus prepare as coisas, né? A gente quer ser usado pelo Espírito Santo de Deus nesse local. E segundo, porque havia uma falta de informação mesmo, né? Por questões de comunicação. Nós mandávamos e-mails para os pastores, eles demoravam a responder e muitas vezes quando havia resposta não era exatamente a resposta precisa como nós queríamos. Por exemplo, para qual público exatamente eu iria falar? Se seria para diretores de escola, seria para professores, qual a quantidade? Então eu queria assim, saber o perfil das pessoas para quem eu iria dirigir as palestras e eu não conseguia isso, né? Somente quando chegamos é que tivemos uma informação melhor do que nos esperava. Né? E quando você esteve lá, qual foi esse público? Para quem que você falou? Pois é, foram exatamente diretores, né? Foi um grupo de mais ou menos uns 30 diretores e professores de escolas locais, né? da localidade de Calemi. Né? Eles estavam aguardando, ansiosos, não é? Estavam aguardando. Houve uma divulgação pelas igrejas e assim aconteceu de haver uma expectativa grande deles e como era um período de férias, houve essa possibilidade de a gente ter um tempo maior com eles.
Ao todo, nós chegando lá, nós organizamos, né, com eles, a partir das necessidades que eles próprios nos trouxeram, um seminário durante 3 dias. Sim. Então, nós ficávamos a parte da manhã e uma parte da tarde, né, com esse grupo. Fornecíamos, inclusive, o almoço, porque é como que uma tradição deles, a gente forneceu o almoço para eles, né, interessante. Nós convidamos, quem convida dá banquete. Exatamente. Aí, então, organizamos 3 dias, né, de palestras e de conversas, e foi bastante interessante, bastante produtivo. E, Daniel, o que você viu aqui, por exemplo, nosso colégio cristão? Ele é um dos pioneiros aqui no Brasil da Escola por Princípios, né? Educação por Princípios, de ensinar, né? E você conseguiu levar esta base para as escolas lá? Como que foi? Tem mais para fazer lá no Congo? Como você viu isso? Com certeza há muito ainda a fazer, né? Nós tivemos a oportunidade de levar um material que a ESEP nos forneceu. A ESEP é a Associação das Escolas Cristãs por Princípios. Então eu estive lá e como muito material da ESEP é em inglês, isso facilitou. Ah, que bom. Né? Porque, em geral, muitas pessoas em Calemi falam inglês, né? A maioria dos pastores falam. Então, nós levamos esse material em arquivo, um pouco de material impresso e também material em vídeo, né? Então, isso ajudou tanto no momento em que eu estava lá, né, nesse seminário, né, como também deixamos para eles estudando, né? De certa forma, foi uma semente que nós levamos para lá. Que bom. Você deve estar com uma vontade de saber, de ver um pouquinho do que foi o trabalho do Daniel, a equipe que foi para a África, né, de professores, diretores ou pessoas ligadas à Escola por Princípios, como Maria do Carmo, que foi lá para Moçambique. Então, quero que você assista esse vídeo e veja um pouquinho dessa realidade. O Daniel, com esse porte aí tão bonito, as pessoas já achando que ele é pastor, estamos profetizando aí. Mas é uma tarefa muito linda de levar as crianças, formar esta nova geração no princípio ou nos princípios da Palavra de Deus. Então vamos ver um pouquinho do que foi esta viagem e do que foi o trabalho de Daniel Portugal junto aos congoleses na cidade de Calemi. Assista comigo. Tá em Bacaloco, hein? Ah, é pra cantar. Não, right now. 1, 2, 3. Gideões, Gideões, a oração. Não apague este fogo, deixe o fogo te queimar, e o fogo arderá continuamente no altar. Gideões, 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 a oração. Não apague este fogo, deixe o fogo te queimar, e o fogo arderá continuamente no altar. Away. Even people refuse, the word goes ahead. Even Satan refuses, the gospel goes ahead.
podes contar comigo. Eu te dedico meu tempo de oração, pois sei, Senhor, que sou a tua habitação. Jesus é a verdade, coragem e amor. Gideão é todo aquele semelhante ao Senhor. Se você não é adulto e sim igual a mim, então não fica tempo, seja o Gideão Mirim. Senhor, tu sabes, és meu melhor amigo. Sou tão pequeno, mas podes contar comigo. Ende tena mara ingine moja. Amendo. Muito bem, você pôde ver um pouquinho aí. Eu estive também ali em Calemi, conheci algumas dessas escolas que você pôde ver aí no vídeo. E o coração da gente, não é, Daniel, fica assim apertadinho de ver aquela escola com tão pouca estrutura física, não é verdade? O que você achou? O que você sentiu sobre isto? A estrutura é basicamente as salas de aulas. Né? E essas salas de aula, me consta, foram construídas não pelo governo do país. Foram organizações que construíram essas escolas. As salas são de uma estrutura até boa, né, de alvenaria, mas é simplesmente a sala de aula, as cadeiras e um quadro negro. Né? Os professores, eles têm alguns livros, né, os livros que são dele, de estudo dele, mas os alunos não têm livros. Né? Não tem biblioteca. Não tem biblioteca. Eles têm um caderninho que eles anotam o que o professor passa no quadro. Né? Basicamente, a estrutura é essa, é a sala de aula, o professor, quadro negro e o giz. Lápis, borracha, o caderninho, anotando tudo. Não é? Anotando na mão, inclusive, não tem um apoio, né? É um banco. Não tem uma prancheta. É só o banquinho, um banquinho, né? Uma banqueta, né? Onde os alunos sentam um do lado do outro, eles, na mão, eles anotam o caderninho. Nós podemos ver como que no Brasil, né? Como que aqui no Ocidente as crianças têm tanto conforto, escolas e hoje informatizadas, né? Hoje estamos bem mais adiantados. Né? Computador, internet. Então, e o que você achou das crianças? Você pôde perceber? É que não era tempo de aula, né? Era tempo de férias. Não deu para você ver. Quando nós estivemos lá, era período de escola, então nós víamos a meninada de uniforme andando para cima e para baixo. Parece que o dia inteirinho eles ficavam com uniforme. Uniforme azul. Nós tivemos contato com as crianças, mas nesses momentos que nós promovemos lá, no Kids Games, por exemplo, né? Que a gente desenvolveu atividades esportivas com objetivos evangelísticos, né? E naquele descampado que eles têm. Né? Não existe uma quadra, um playground, um local onde seja. É um pátio, né? É um pátio grande. Sim. E ali eles improvisam, né? Um futebol. Existem poucas atividades que a gente chama de atividades lúdicas, né? Ou esportivas, ou de recreação, né? Ali. Então, com os recursos que eles têm, os professores, eles são muito empenhados, né? Eles desenvolvem ali a pedagogia, a atividade deles. Sim. E você ficou a par, assim, da formação dos professores? Você pôde saber alguma coisa? Se há faculdades ali, como que eles se graduam para ensinar? Como que é? Eu perguntei para alguns, né? Existem lá as faculdades. Eu não identifiquei alguma faculdade ali em Calemi. Parece que não tem. Eles vão para a capital para estudar.